Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Boa tarde a todas as irmãs, aos irmãos queridos que estão aqui, boa tarde. Deus abençoe sua vida também que está nos acompanhando. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Capítulo 22. Leremos apenas o versículo de número 30. Ezequiel 22, versículo 30. Como o texto está na tela, vamos todos ler, por favor, todos em uníssono. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Bom, eu quero hoje então tratar com vocês sobre o tema mães que se colocam na brecha em favor de seus filhos. Algumas pessoas, em defesa daquilo que chamam de ortodoxia, dizem que a oração não muda nada. Acham que a oração não tem eficácia no sentido de mudar pessoas ou circunstâncias. E nós reafirmamos a verdade de que a oração em si não tem poder. Reconhecemos que a oração não é poderosa, mas afirmamos eloquentemente que o Deus que responde às orações é o Todo-Poderoso Deus. Sendo Ele soberano, escolheu agir mediante a resposta das orações do seu povo. Deus muda circunstâncias. Deus transforma pessoas. Deus liberta cativos. Deus cura enfermos. Deus salva vidas em resposta à oração do seu povo. Poderíamos olhar como exemplo a história de Abraão orando por Sodoma, fazendo perguntas para Deus, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40 e por diante. E a Bíblia diz que Deus, ouvindo a oração de Abraão, tirou Ló de Sodoma. O livramento de Ló, do juízo que caiu sobre Sodoma, foi em resposta à oração de Abraão. Deus estava para destruir a nação de Israel no deserto. E Deus disse: eu vou destruir este povo, vou começar uma nova nação através de você, Moisés. E Moisés se colocou na brecha da intercessão, e Deus poupou a nação em resposta à oração de Moisés. Jerusalém estava cercada por uma aliança de inimigos perigosíssimos, e a Bíblia diz que Josafá buscou a Deus em oração, decretou um jejum em todo o Judá, e o diagnóstico foi revertido. E Jerusalém não foi invadida, ao contrário, os inimigos foram desbaratados em resposta à oração. A Bíblia diz que a Assíria, que já tinham tomado as 10 tribos do norte, cercaram Jerusalém e ordenaram ao rei Ezequias se render, afrontosamente dizendo: Deus nenhum vai poder livrar você das minhas mãos. E em resposta à oração de Ezequias, o Senhor escalou um anjo, que numa única noite matou 185 mil assírios, e Jerusalém não foi tomada, e nenhuma flecha contra ela foi lançada, em resposta à oração. Deus age em resposta à oração. Deus faz milagres ainda hoje em resposta à oração. Dito isto, eu gostaria de trazer aqui algumas
verdades, algumas lições sobre esse ponto. Primeiro, o texto está dizendo que Deus buscou entre eles um homem que se colocasse na brecha para poupar a nação, e Deus não encontrou nenhuma pessoa. E a nação de Judá e o reino de Judá foi levado para a Babilônia, o povo foi levado cativo. Então hoje, Deus está procurando mulheres que se coloquem na brecha. Deus está procurando mães que se coloquem na brecha. Mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus nessa geração. Nós estamos correndo demais para nos aquietarmos diante de Deus em oração. A agenda do urgente está tomando o lugar da agenda do importante na nossa vida. E às vezes nós estamos correndo atrás de coisas mais do que lutando pela salvação e pela consagração dos nossos filhos. Quando eu olho para a história, vejo o exemplo de Susana Wesley. Ela teve 19 filhos. E para nós, na nossa geração, é quase impensável pensar numa casa com 17 filhos. O barulho, a ordem, a agenda, a demanda de refeição, a demanda de escola. E Susana Wesley tinha o hábito de orar 1 hora por dia com a porta do quarto trancada. E os filhos sabiam que não podiam interromper a sua mãe naquele tempo. Esta mãe deu ao mundo John Wesley, Carlos Wesley. E ela influenciou seu filho Wesley até o final da sua vida, escrevendo cartas para ele, orientando-o espiritualmente. Eu não sei quão ocupado é você. Eu não sei qual é o tamanho da sua agenda. Algumas aqui aposentadas, louvado seja Deus. Algumas aqui com mais tempo disponível, louvado seja Deus. Mas não se distraiam. Busque as primeiras coisas primeiro. Encontre tempo para você orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas futuras gerações. A segunda lição que eu encontro à luz desse texto, inspirado por esse versículo, é que Deus está procurando mães, Deus está procurando mulheres que ousem consagrar seus filhos para Deus. Parece-me que hoje as famílias têm grandes sonhos para os filhos, especialmente no que tange a sua formação acadêmica. Queremos as melhores escolas, e é legítimo isso. Queremos que os nossos filhos façam os melhores cursos acadêmicos, e é legítimo isso. Queremos que os nossos filhos trabalhem nas melhores empresas, e é legítimo isso. Queremos que os nossos filhos tenham os melhores salários, e também é legítimo isso. Parece-nos, entretanto, que está escasseando as mães que ousem consagrar seus filhos para Deus. Que outros vão, que outros sigam, que outros atendam o apelo, que não sejam os nossos filhos. Eu fico olhando a história de Ana, já foi mencionado aqui o projeto Ana. E quando Ana pede um filho para Deus, ela não pede para ela, ela pede um filho para que esse filho seja de Deus, consagrado para Deus, para ser devolvido para Deus. E ela faz um voto, e ela cumpre o voto, mesmo sabendo que colocando o seu filho sob os cuidados de Eli, ele já era um homem idoso demais, às vezes despreparados demais, que não deu conta de cuidar dos próprios filhos, Hofni e Finéias. Mas ela compreende que Deus é capaz de cuidar do filho dela, em cumprimento ao compromisso que ela havia assumido de consagrar o seu filho para Deus. E Deus honrou Ana. E Samuel foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da sua nação.
Eu fico olhando a história da mãe de Ashbel Green Simonton, o missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton era filho caçula. Ele era o 8º filho. Seu pai era médico, seu pai era presbítero, seu pai era deputado, sua mãe já estava idosa. E ele então, com 26 anos de idade, ouvindo um sermão de seu professor, recebeu o chamado de Deus para vir para o Brasil. Naquela época o Brasil era um país muito diferente de hoje, com doenças endêmicas, de crises medonhas, a expectativa de vida era muito pequena. E alguém tentando demovê-lo de vir para o Brasil disse: você é louco, saindo do seu país, deixando convites de grandes igrejas. O Brasil é um país ainda tão pobre, com doenças endêmicas, com as barreiras culturais e linguísticas, deixando a sua mãe idosa, não é seguro para você. E ele respondeu: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Mas ele veio porque por trás dessa história e dessa decisão, seus pais o consagraram no batismo, para que Deus o levantasse como missionário naquela geração. Veio, viveu só 8 anos, morreu aos 34 anos, aqui em São Paulo, mas deixou um legado, deixou uma herança espiritual, da qual muitos de nós somos frutos. Se eu estou aqui falando nesta tarde com vocês, devo isso à bondade de Deus e ao compromisso da minha mãe, pois estava sentenciado de morte pelo médico. O médico disse para ela, quando estava já no final da gravidez: só tem uma chance de salvar sua vida, é sacrificar a criança, os dois não podem sobreviver. Se não sacrificar a criança, você morre junto com ela. Ela está em agonia de morte no seu ventre e você está muito fraca. E a minha mãe tomou uma outra decisão e disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus então, que se Deus preservasse a vida dela, se Deus preservasse a minha vida, ela me consagraria para ser um pastor. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. E no tempo oportuno de Deus, Ele me chamou para o ministério. Eu quero dizer para você que Deus está procurando mães que ousem consagrar os seus filhos para Deus. Mas em terceiro lugar, Deus está procurando mulheres, Deus está procurando mães que não desistam jamais de orar por um milagre na vida dos filhos. Talvez você que veio aqui hoje tenha uma causa urgente, talvez você tenha uma luta dramática, talvez você tenha uma necessidade pontual na vida de um filho ou de uma filha pontualmente, e você reconhece que só Deus pode fazer esse milagre, só Deus pode quebrar alguns nós, só Deus pode romper algumas correntes, só Deus pode libertar de alguns hábitos, de alguns vícios, de algumas situações que humanamente não tem saída, pois Deus é poderoso para fazer isso. Eu fico olhando a história de Mônica. Mônica foi mãe de Aurélio Agostinho. Agostinho era um homem muito culto, professor de oratória, mas um homem devasso. E ela orou por ele 30 anos, sem esmorecer. E ao fim de 3 décadas de oração, Deus transforma a vida de Aurélio Agostinho. E mais tarde, Ambrósio disse o seguinte: é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. E Aurélio Agostinho vai se tornar o maior expoente da igreja no 4º e no 5º século da história do cristianismo. Ele foi a fonte onde foram beber Lutero, Calvino e os reformadores, fruto da oração da sua mãe Mônica. Eu fico olhando a história da mulher Cirofenícia. Sua filha estava horrivelmente endemoniada.
Aquela mulher era estrangeira. Ela morava numa terra pagã, de muitos deuses, de muitos ídolos, de muitas crendices. Não encontrou saída e nem solução para sua filha em nenhuma daquelas divindades. Quando Jesus passa por lá, e ela clama, e ela intercede, e ela persevera, e ela não desiste, e ela prossegue. E Jesus então disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua fé. E a filha dela foi liberta. Eu quero encorajar você, mãe, em nome de Jesus, a não desistir. Talvez o cenário é sombrio, talvez o ambiente é pesado, talvez a crise é medonha, talvez o diabo tenha cirandado com a sua família, mas em nome de Jesus, não abra mão de ver um milagre de Deus na vida de seus filhos. Vocês todos conhecem a história do pastor batista americano Tim Cymbala, pastor de uma das maiores igrejas do Brooklyn, lá perto de Nova York, nos Estados Unidos. E um dia o pastor Tim Cymbala chega em casa, e a sua filha adolescente, primogênita, diz para ele: papai, eu não quero saber mais da igreja, eu não quero saber mais de seguir esse negócio de religião, eu quero curtir minha vida, eu vou sair de casa. E Tim Cymbala pediu, instou, chorou, insistiu, nada adiantou. Aquela menina rebelada contra o pai, contra a família, contra a igreja, botou a mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Cymbala chegou a pensar em abandonar o ministério. Ele disse: eu não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas eu pergunto a vocês: como é que um pai desiste de uma filha? Como é que uma mãe desiste de um filho? E ele relata num dos seus livros que ele estava numa vigília de oração da igreja, e de repente levanta-se uma irmã, quebra o protocolo, quebra um pouquinho da reverência do culto, levanta a mão e diz: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. É hora de fazermos isso, parar aquele momento que estavam na presença de Deus, fizeram um grande círculo de oração ao redor dos bancos. E ele diz que naquela noite, aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chega de manhã, de madrugada em casa, ele diz para sua esposa assim: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca bem cedo, a mãe vai atender, é a sua filha à porta, em lágrimas. Ela entra, casa dentro, vai ao quarto onde estava seu pai, agarra nas suas pernas e diz: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa dormindo, quando fui acordada e tomada por uma profunda convicção de pecado. Escamas caíram dos meus olhos e eu reconheço que eu estava completamente embrutecida. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para minha igreja. Jesus restaurou a minha vida. Não desista de ver um milagre de Deus na vida de seus filhos. Mas, em quarto lugar, Deus está procurando mães, Deus está procurando mulheres que estejam prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Talvez nós não temos lutado, como diz a Bíblia, o autor aos Hebreus, até o sangue. Talvez nós não temos entrado nesta brecha com todas as forças da nossa alma. Talvez ainda nós não fizemos como Elias, botando o rosto no chão e perseverando na oração
até ver um sinal do favor de Deus. Eu quero encorajar você, mãe, se preciso for, a dar sua última gota de sangue para ver seus filhos salvos. Talvez uma das histórias mais belas do cristianismo na história é a história dos valdenses, que começa no século XII, lá em Lyon, na França. Os valdenses foram irmãos, diríamos nós, reformados, 400 anos antes da reforma protestante. Nenhuma geração de crentes sofreu tanta perseguição na história como os valdenses. Houve uma Páscoa chamada Páscoa de Piemonte, 1655, quando o Conde de Saboia ordena um massacre indescritível aos valdenses em Turim, na Itália. Foram degolados, rasgaram o ventre das mulheres grávidas, batiam com feto no rosto delas, amputaram mãos e pernas, cravaram crianças na parede, um banho de sangue. Muitos conseguiram escapar, fugindo pelas montanhas geladas dos Alpes italianos, chegando até Genebra, buscando abrigo nos protestantes. Mas eles retornaram. E está lá na parede do púlpito uma frase que gravaram, servindo de lema para a vida deles: retornamos à nossa terra e prometemos lutar pela nossa fé até a nossa última gota de sangue. Que você jamais desista de ver um milagre de Deus. Se preciso for, dê a sua última gota de sangue, para não ver seus filhos perecer, para buscar a salvação deles, a libertação deles, a restauração deles, para que eles sejam vasos de honra nas mãos de Deus. Ainda, quinto lugar, Deus está procurando mães, Deus está procurando mulheres que ousam não abrir mão de ver seus filhos salvos pela graça de Deus. Hoje, às vezes nos contentamos apenas com as vitórias materiais. Ficamos orgulhosos de ter nossos filhos nas melhores escolas, fazendo os melhores cursos, alcançando as melhores vitórias no mundo acadêmico. Mas eu fico observando a Bíblia e perguntando: meu Deus, na época de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, é uma grande vitória comprar e vender. Quem não se alegra de ver seu filho comprando o seu primeiro carro, comprando o seu primeiro apartamento? Que vitória! Lá, na época diluviana, as coisas estavam acontecendo assim. Que alegria ver um filho se casando, uma filha se casando, casavam e davam-se em casamento. Eles celebravam essas vitórias, até o dia que o dilúvio chegou. E todos pereceram, exceto a família de Noé. Que você nunca, nunca, nunca desista de ver seus filhos salvos pela graça de Deus. Eu fico imaginando o povo que saiu do Egito. Deus disse o seguinte, que cada casa tinha que ter um cordeiro sacrificado e o sangue colocado no batente das portas. Os primogênitos não foram poupados da morte porque eram israelitas. Não foi por isso. Os primogênitos não foram libertados ou poupados da morte porque eram melhores e mais virtuosos do que os primogênitos egípcios. Não foi por causa disso. Eles foram poupados por causa do sangue do cordeiro, aplicado no batente das portas. A não ser que os nossos filhos estejam debaixo do sangue do cordeiro, nós não devemos descansar.
queremos vê-los salvos, pela graça de Deus. Mas, me permita, só mais um ponto. Deus está procurando mães, Deus está procurando mulheres que coloquem o ninho de seus filhos nas alturas, longe dos predadores. Está lá em Jó capítulo 39, versos 27 e 28. Que a águia coloca o ninho de seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Se uma ave irracional, pelo seu instinto, é capaz de trabalhar para a preservação de seus filhos do ataque dos predadores, quanto mais nós, servos e servas de Deus, deveremos trabalhar para que os nossos filhos sejam guardados, protegidos dos predadores que estão por todo lado, desde as portas das escolas. Esta semana vi uma das cenas mais deprimentes para mim, de observar que uma das mais nobres e conceituadas universidades do Brasil, alguém entrou lá e filmou cenas tristes, deploráveis, drogas, prostituição, mazelas. Os predadores estão por todos os lados. Cabe-nos colocar o ninho dos nossos filhos lá no alto, longe dos predadores, protegê-los, guardá-los, acompanhando-os mais de perto, sabendo onde vão, com quem vão, a hora que vão, a hora que chegam, o que fazem, com quem andam. Sejamos como a águia, que protege os seus filhos. Quando você olha a história bíblica, você encontra a história do Davi. Davi foi um homem extraordinário. Se você lê o livro dos reis, Davi foi o padrão bíblico para os reis piedosos. Mas Davi se descuidou da sua casa, a ponto de ter uma víbora no ninho dos filhos do rei, chamado Jonadab, seu sobrinho, seu parente, que deu o mais perverso conselho para o filho de Davi, chamado Aminon, que desencadeou uma história de assassinatos, traições e derramamento de sangue na família do rei Davi. Porque Davi via tantas coisas para fora dos muros da sua casa, mas não estava conseguindo enxergar os perigos que estavam dentro da sua própria casa. Mas está escrito também, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, que como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. A águia, além de guardar os seus filhos no alto dos penhascos, a águia também tira os filhos do ninho, na hora que eles precisam assumir a própria vida. Eu não sei se você conhece famílias, onde cada filho que casa, estica mais um pouquinho a casa, e vai se formando um clã. E isso é um problema, porque existe um ditado popular que quem casa, quer casa. É melhor morar em meia água depois de casado do que morar numa mansão com os pais. Então,
Tem hora que os filhos precisam viver a vida. É por isso que o texto bíblico diz lá que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro carrega as flechas nas costas, ele não terceiriza as flechas. Pai e mãe não podem terceirizar a educação dos filhos. Isso não é o papel do Estado, nem mesmo da igreja. Isso é um papel da família. A fé começa em casa. Os filhos precisam ser lançados, e lançados na direção certa. Precisam ser preparados para a vida. É isso que a águia faz. E alguns estudiosos sobre a águia dizem que quando os filhotes estão, então, na hora de sair do ninho, ela faz o que está aqui no versículo 11. Ela fica voando sobre o ninho, dizendo para os filhotes: olha para mim, observa o meu exemplo, faça a mesma coisa. Mas diz os entendidos dos estudiosos da águia que quando o filhote, acostumado com o ninho cálido, quentinho, macio, não quer sair do ninho, ela vai lá e tira a penugem e deixa os espetos. Tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a linguagem da disciplina. Os dois extremos são perigosos. Bajular filho demais, você cria filho mimado. Não dá afeto e só dá palavra dura, cria um filho revoltado. Tempere encorajamento com disciplina. Mas dizem ainda os entendidos que quando o filho não quer nem atender a voz da disciplina, a águia vai lá e tira o filhote do ninho e joga no espaço. Ele que nunca voou, não sabe voar, sai dando cambalhotas. Mas antes que o filho se arrebente no chão, ela pega-o, segura com as suas asas, leva lá para cima e joga de novo. Faz isso 1, 2, 5, 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. Em outras palavras, a lei da águia é: meu filho é meu discípulo. Eu não desisto dele. Eu não abro mão da vida dele. Estou falando para mães, estou falando para avós, estou falando talvez para algumas bisavós, estou falando para pais, estou falando para avós, estou falando para futuros pais, estou falando para gente que precisa educar os filhos, como diz Agostinho de Hipona, 20 anos antes deles nascerem. Todos nós temos essa responsabilidade de nos colocarmos na brecha em favor dos nossos filhos e das futuras gerações, para que Deus poupe a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa nação. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, receba nossa gratidão nesta tarde, pelo privilégio que temos de abrirmos a Tua palavra, de recebermos dela a instrução. Agora rogamos-te, ó Deus, que Tu nos ajudes a não sermos remissos, lerdos, a não sermos negligentes na intercessão em favor da nossa casa, da nossa família e das futuras gerações. Lá no passado, a Tua palavra diz que o Senhor olhou do céu e procurou um homem para se colocar na brecha em favor da nação, para que ela não fosse destruída, e Tu não encontraste nenhum intercessor, e a nação foi levada para o cativeiro. Compadece-te de nós, Senhor. Compadece-te da nossa família, Senhor. Compadece-te da nossa igreja, Senhor. Compadece-te da nossa nação, ó Deus. E levanta-nos nesta geração como reparadores de brechas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos impetrar a bênção. Então, gente, bênção impetra de pé, né? É cultura nossa, é prática nossa. Vamos ficar de pé então.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a alegria e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.